falar de como você argumentar com o cliente quando ele diz que o empreendimento está caro ou que o produto está caro. Olha, o seu carro está caro. Olha, o tênis que você está vendendo está caro. Olha, esse terreno que você está vendendo está caro. Você pode usar diversos argumentos, mas para isso você precisa se preparar, você precisa conhecer o seu produto, conhecer produtos concorrentes, saber preços e condições. Se for imóvel, entender a localização, o preço médio do metro quadrado na região, comparado a outros empreendimentos do mesmo padrão, para que você possa se cercar de recursos para argumentar quando o cliente diz que o seu produto está caro. Se você estiver bem preparado, você vai conseguir com certeza alinhar essas informações, mostrar, fazer ver ao cliente que você tem um produto com preço justo. Muitas das vezes ele não mostra para você que ele tem conhecimento para dizer que o seu empreendimento está caro, porque ele não fez a comparação. Mas você, como profissional, como corretor ou como um vendedor habilidoso e preparado, você terá argumentos para provar para esse cliente indeciso de que seu produto tem um preço justo. Então prepare-se, pesquise, use o tempo, o intervalo entre um atendimento ou outro para você se preparar para o próximo atendimento, argumentando com lógica e com sabedoria e com conhecimento da concorrência, dos valores das concorrências, dos preços médios aplicados na região e tudo mais, e com certeza você terá excelentes resultados, porque um bom cliente sabe identificar um bom corretor. Então prepare-se para o próximo atendimento e com certeza você vai vender muito mais. Como você argumentar com os seus clientes quando eles dizem que o seu produto está caro? O que você vai argumentar para você conseguir sanar essa dúvida do cliente e ao mesmo tempo continuar vendendo para ele sem que ele pense que você foi arrogante ou algo do tipo. No ramo imobiliário, por exemplo, muitos clientes falam assim para você quando você passa o preço de um determinado apartamento ou casa. Por exemplo, ah, mas está caro. Esse está caro é uma objeção natural que sai da boca do cliente, mas por muitas vezes ele não está preparado para contra-argumentar esse tipo de objeção. Por exemplo, ele fala que o apartamento que você está vendendo está caro. O que você precisa perguntar para ele? Está caro em relação a qual outro empreendimento igual? O senhor comparou com algum empreendimento que oferece as mesmas coisas que esse empreendimento que eu estou oferecendo para o senhor oferece, que tem os mesmos recursos, o mesmo lazer, a mesma metragem, a mesma localização ou localização próxima. E se o senhor está dizendo que está caro, provavelmente o senhor sabe o preço que estão cobrando num apartamento ou numa casa igual essa que eu estou oferecendo para o senhor. Me fala qual é a referência do imóvel que fez o senhor concluir que esse empreendimento que eu estou oferecendo para o senhor está caro. 90% das vezes ele não vai saber dizer o nome do empreendimento ou do apartamento, porque ele não comparou, ele não viu nada disso. E na maioria das vezes que ele fala que está caro, ele está pensando no bolso dele e não nos benefícios que o empreendimento pode oferecer. E também ele não tem nenhuma base, nenhum tipo de comparativo para concluir que o seu empreendimento está mais caro do que o outro. Nesse momento você deve estar preparado, porque se ele falar, não, eu vi um empreendimento semelhante, cujo nome é tal, e o preço dele está melhor do que o de vocês. No caso, por exemplo, de comparações entre cidades, ainda é um pouco mais fácil você argumentar, como por exemplo, um apartamento de 100 metros em Santos não é igual, o preço não é equivalente a um apartamento de 100 metros, por exemplo, na Vila Mariana. Por muitos motivos. Um apartamento em Santos pode estar frente ao mar, pode estar muito próximo à praia e ser muito mais caro que um apartamento na Vila Mariana em Santos. E ele pode falar, ah, é caro porque eu tenho um apartamento na Vila Mariana na mesma metragem e não é esse preço.
Então, você pode se cercar e deve se cercar de muitos argumentos, como por exemplo, o preço construtivo. O fator construtivo em Santos, ele é muito mais caro do que o fator construtivo, o custo de construção na Vila Mariana, por exemplo, cujo solo tem uma estrutura totalmente diferente do solo santista, que exige um aprofundamento das estruturas de alicerce, pela questão do solo arenoso, que não tem em São Paulo, por exemplo, na maioria das regiões. Então você precisa ter um custo mais alto para você atingir a rocha, para que os prédios não fiquem tortos, como alguns prédios em Santos são. Então, o preço da construção, o custo para construir um apartamento em Santos, na maioria das vezes é mais caro do que um apartamento em São Paulo. Esse é um dos fatores. O outro fator é que o preço do metro quadrado também em Santos, devido Santos ser uma ilha e ter uma escassez de terrenos, ou seja, na maioria das vezes hoje em Santos, quem quer construir um prédio tem que comprar casas. Então eles não compram terrenos, porque ninguém vende uma casa velha como se fosse terreno. Vende uma casa e a pessoa então tem que pagar o preço da casa para destruir a casa para construir um prédio. É diferente em São Paulo, que você ainda encontra em muitas regiões vastas áreas livres onde não há construção, e o custo para você construir uma casa é muito menor, um apartamento, do que seria em Santos, por exemplo, com esse aspecto da demolição, limpeza de terreno, e sem contar o aspecto da escassez de terrenos em Santos e também o fato da fundação ser uma fundação especial devido ao solo especial e característico de Santos. Então, no caso de imóveis, você pode usar essas argumentações. E o ideal é que você conheça o seu empreendimento, também conheçam os empreendimentos de mesma característica que tem na região, os preços médios do metro quadrado na região e todos os benefícios que cada tipo de empreendimento oferece. Desde se tem depósito, se tem número maior de dormitórios, se tem lazer, se as vagas de garagem são maiores ou tem uma quantidade de vagas maior. A localização também é muito importante. Então você precisa conhecer os empreendimentos que estão no entorno ou próximos, ou que eventualmente possam ser comparados com o empreendimento que você está vendendo, para você argumentar então com o comprador, que na maioria das vezes não tem essa referência, mas acaba falando de pronto que está caro sem nenhuma base. E você deve estar preparado para argumentar nesse sentido, para que você possa continuar vendendo para ele um produto e mostrando para ele que o preço é um preço justo, não é caro. Muitas pessoas acabam falando caro porque não tem dinheiro para comprar. Ah, é caro. Mas é um termo errado, até do cliente, dizer que está caro. Talvez fosse mais sincero da parte dele informar: olha, infelizmente eu não posso chegar, eu estou vendo que o preço está bastante justo, mas para mim não dá. O empreendimento que eu posso chegar no valor no máximo de 1,2 milhão, por exemplo, ele não vai num apartamento que custa 3 milhões. Mas aí, com essa argumentação, você consegue arrancar a verdade do cliente, de forma que você, se você não estiver prestando serviço para uma construtora específica, possa oferecer um empreendimento que caiba no bolso dele. Então, tá caro, é muito vazio. Se é um cliente bom, instruído, e você se cerca de argumentações para você explicar para ele que não tá caro, que o preço é justo, ele com certeza em determinado momento vai abrir para você que ele na verdade se expressou mal, que ele não falou que estava caro, que na verdade ele quis dizer que não cabia no bolso dele. E quando você arranca a verdade do cliente, é a melhor coisa que tem. Então, no meio do seu atendimento, depois que você passa o preço do produto para o cliente, às vezes em atendimento pela internet, muitas vezes o cliente silencia, ele não volta mais a falar com você. Você, como corretor, não tem bola de cristal para saber se ele gostou do preço ou não. Então você precisa fazer uma pergunta para ele aberta. Olha, o preço, o senhor acha que está dentro daquilo que o senhor procura? Atende o senhor esse tipo de empreendimento com essa faixa de preço? Ou o senhor está buscando um imóvel de valor inferior?
não sinta vergonha nem constrangimento de pedir para o cliente ser sincero com você, porque assim você vai trabalhar com uma informação importantíssima, vai poder oferecer para o cliente algo que caiba no bolso dele. Não ficar na ilusão achando que o cliente vai comprar um apartamento de 3 milhões, sendo que ele não tem condições de comprar um de 800 mil. Você precisa colher essa informação à medida que você conversa com ele, argumentando com profissionalismo, tá bom? Então a dica de hoje, quando o seu cliente que vai comprar um apartamento ou um imóvel seu dizer que está caro, você já está preparado para argumentar e provar para ele que o preço é justo de verdade. E com isso, você vai realizar muitas vendas. Romildo Coelho, ajudando você no processo de vendas nos seus atendimentos.